Queridos irmãos, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Vamos ao texto bíblico. Hoje é uma manhã onde nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Não há culto mais especial do que este, a ceia do Senhor. Aí é a mesa mais importante, não só uma mesa, mas um altar, onde nós somos convidados pelo dono da mesa para estar. É um momento de intimidade, é um momento de comunhão, é um momento de fortalecimento. E eu quero também louvar a Deus pela oportunidade de aqui estar, agradecer ao pastor da igreja pelo convite honroso para poder falar da palavra aqui. Vamos ao texto bíblico que o Senhor propôs no meu coração. Eu vou utilizar dois. O primeiro, no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 8, versículo de número 34. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 8, versículo de número 34. Encontraram? Digam amém. Amém. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, à multidão e aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, quer seja da multidão ou dos discípulos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vamos a um segundo texto. Missiva de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Encontraram o texto? Escrito está: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E os irmãos dizem amém. Amém. O tema que proponho falar essa manhã, com a ajuda do Espírito Santo, é o seguinte: impactado pela cruz. Impactado pela cruz. Queridos irmãos, a cruz, ela era um instrumento de suplício, de tormento, e muito mais do que isto, de muitas dores. A cruz era aplicado aos piores criminosos. Vários povos costumavam pendurar os seus condenados no madeiro. No livro de Gênesis, está registrado que 18 séculos antes de Cristo, isso já acontecia no Egito. Quando nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 19, está registrado: dentro de 3 dias, Faraó tirará a sua cabeça e lhe pendurará em um madeiro.
Os judeus também tinham por hábito pendurar em madeiro. O relato mais antigo, ele vem de cerca de 1405 a.C., pois em Josué capítulo 10, versículo de número 26, vai nos dizer que depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros. Porém, naquela época, somente penduravam os corpos no madeiro, depois que os condenados já estavam mortos. Quando passaram então a pendurar as pessoas vivas no madeiro, nós vamos perceber e entender pela história que os fenícios parecem ser os primeiros povos a pendurar as pessoas vivas no madeiro, fazendo isso através de um madeiro pontiagudo, onde o condenado era transpassado pelo ventre, ficando no madeiro até morrer em uma horrorosa agonia. Mas foram os romanos que evoluíram e revolucionaram o do simples madeiro pontiagudo da cruz, onde muitos anos depois eles foram acrescentando a travessa para o lado oriental, onde a vítima ficava amarrada viva e encravada. Então foram os romanos que popularizaram esse tipo de execução. Geralmente, a crucificação, ela era feita fora da cidade, onde os criminosos eram obrigados a carregar o patíbulo da cruz, a parte superior da cruz, sendo primeiro a mão direita e depois a mão esquerda, e por último os seus pés a serem encravados na cruz. A morte na cruz era demorada e também era muitas vezes antecipada a morte do criminoso, fazendo com que os seus pés fossem quebrados. Isto por intermédio de um martelo. A cruz era a tortura mais desumana e sem misericórdia, já inventada pelo homem. Nos tempos de Cristo Jesus, existiam pelo menos 4 tipos de cruz. A primeira, ela assemelhava-se com a letra X. Esta era chamada de a cruz de Santo André. A segunda, assemelhava-se à letra T, e esta era chamada de a cruz de Santo Antônio. A terceira, assemelhava-se à cruz no formato de um sinal de mais, utilizado na soma. E esta era chamada de a cruz latina. E a quarta cruz, ela era na forma de letra Y, denominada de a cruz grega. Alguns estudiosos acreditavam que Jesus foi crucificado em uma cruz latina, em forma de X. Outros afirmavam ter sido na cruz de Santo Antônio, em uma forma de sinal de massa. Mas para nós, o mais importante não é o símbolo da cruz. Nós não queremos fazer esta manhã apologia ao símbolo da cruz, mas sim a mensagem da cruz, mas sim a pregação da cruz, que para os gregos é loucura, mas para nós é o poder do Espírito Santo, porque nós fomos salvos, não pela cruz, mas pela mensagem daquele que estava na cruz, para a glória e louvor do seu santo nome. Para mim, esta manhã, é um grande desafio pregar sobre este tema, impactado pela cruz, porque de forma eu procurei me aprofundar com mais contundência sobre este assunto. Então, eu fui impactado, sim, impactado pelo que ocorreu antes e durante a crucificação de Cristo. Sim, eu fui impactado, pois eu fui ver a insensibilidade dos discípulos
no momento em que Jesus mais precisou deles, eles estavam dormindo. Sim, eu fui impactado, e o que me causou impacto foi ver a ganância de Judas, que além de vender Jesus por 30 moedas de prata, ele ainda o traiu com um beijo. O que mais me impactou foi ver a inveja dos líderes religiosos, a saber, os escribas, os anciões, os sacerdotes Anás e Caifás, que se reuniram para tramar a morte de Jesus, o acusando, mesmo sabendo que Jesus era inocente. E até Pilatos disse: nessa questão da inveja de vocês religiosos, eu lavo a minha mão, porque lavando é um ato de dizer da minha parte, você está livre. O que me deixou pensativo e impactado foi ouvir Pedro praguejar e dizer: eu não o conheço. Como assim? Você fala como ele, anda como ele, é parecido como ele. Você pode imaginar essa cena, Pedro dizendo na fogueira: eu não o conheço. Como assim? Isso me causou impacto. O que me deixou impactado foi a ingratidão do povo, que gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus, e que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Sim, o mesmo povo que gritou: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas ao que vem em nome do Senhor. O que mais me impactou, sim, foi ver a mão de Jesus perfuradas com os pregos pontiagudos, como diz no hino, mão que um dia ele estendeu para curar, para salvar, para abençoar, para dar vida outra vez. Agora são mãos furadas, são mãos feridas, são mãos marcadas. As mesmas mãos que abençoaram agora estão feridas, agora estão marcadas. Mas entenda nesta manhã, é através dessas mãos que nós somos sarados nesta manhã. É através das mãos feridas dele na cruz do Calvário que nós somos curados, que nós somos restaurados. Sinta a mão do Nazareno que está furada. Sim, o que me deixou impactado foi ver os carrascos baterem com tanta violência e com tanta fúria em um homem inocente, fragilizado. E entendemos que assim fizeram, porque estavam induzidos por Satanás. O que me deixou mais emocionado e o que me arrancou lágrimas durante esses dias, quando eu preparava esta mensagem, foi ver Jesus na cruz, se apoiar sobre os pregos e fazendo um tremendo esforço só para dizer: Pai, 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 perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas o que me deixou impactado foi ver Jesus sendo desafiado a descer da cruz, mas ele continuou firme. Ele olha para o ladrão ao lado, que lhe pede: lembra-te de mim. E Jesus responde: hoje, ainda hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. A cruz era sinônimo de maldição, pois maldito era todo aquele que fosse pendurado na cruz. Mas a maldição que estava sobre nós, ele tomou sobre si. E na cruz, ele inverteu a ordem do negócio. Na cruz, em vez de gerar ódio em si, gera amor, porque ele consegue perdoar. Na cruz, sendo um sinal de morte, ele gera vida, e não vida humana, mas vida eterna para quem ali está. Eu fui impactado pela cruz. Sim, você também vai ser impactado pela cruz, porque a cruz de Jesus, e somente a cruz de Jesus, nos torna, nos conduz a levar a presença de Deus Pai.
Pai, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, e pelas suas pisaduras, e pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Alamanjora marcando Ramayasé. Para que o evangelho seja pregado com contundência e poder, nós precisamos de uma geração impactada pela cruz e decidida a seguir a Cristo e somente a Cristo. Quando nós lemos o que Paulo registra em sua missiva aos Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 20, nós vemos um homem que foi impactado pela cruz, e pela cruz ele seguia um estilo de vida. Sim, e quem um dia já foi impactado pela cruz, tem que tomar pelo menos 4 importantes decisões. A primeira decisão que o apóstolo Paulo toma é que, impactado pela cruz, Paulo decidiu assumir a sua real posição em Cristo. Ele decide assumir a sua real posição em Cristo. E qual é a sua posição real em Cristo? Ele diz: já estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo é doloroso. Quem está crucificado com Cristo consegue dizer não ao mundo. Quem está crucificado com Cristo anda como Cristo andou. Quem está crucificado com Cristo suporta as traições. Quem está crucificado com Cristo suporta ser vendido. Quem está crucificado com Cristo suporta ser caluniado. Quem está crucificado com Cristo suporta a afronta. Quem está crucificado com Cristo suporta o peso da cruz. Quem está crucificado com Cristo não abandona Cristo, não abandona a obra de Deus. Quem está crucificado com Cristo entende que a sua posição em Cristo não é ter, mas é ser um agente de cura, é ser um agente de bênção, é ser um agente de restauração. A pergunta é: quem deseja essa posição? Quem briga por essa posição? Ninguém deseja essa posição. Ninguém briga por essa posição, pois essa posição não há destaque, não há prestígio, não há reconhecimento diante do homem. Mas esta posição diante de Deus indica que eu estou preparado e capacitado para fazer aquilo no qual eu nasci para fazer. Se você está crucificado com Cristo, já não é mais você, é Ele que governa em você, é Ele que domina em você. O seu ego, a sua vaidade, a sua arrogância, a sua prepotência já não aparece mais, porque você já não domina, você está dominado. As mãos estão dominadas, os pés estão dominados. Você agora é referência para quem está te vendo. Sim, estar crucificado com Cristo é dizer: eu estou dominado por ti, eu estou dominado pelo teu Espírito. Sim, é o Senhor que manda, é o Senhor que governa, é o Senhor que rege. Não é a minha vontade que prevalece mais, mas é a tua vontade. Sim, mas este é o fato da posição oferecida a nós pelo Evangelho. Pois ele disse à multidão e aos discípulos: quem quiser
vir após mim, pegue a sua cruz. 80 quilos, bem pesadinha. Negue-se a si mesmo. E agora, siga-me. Olha como é que é. Quer vir após mim? Pegue a sua cruz. Diga para o teu irmão, não deixe a cruz. Não deixe a tua cruz. Está pesada. Não deixe a tua cruz. Não tem ninguém para te ajudar. Calma. Simão Sirineu vai chegar. Ele não vai chegar para carregar a tua cruz. Ele vai chegar para encostar o ombro e dizer: descansa um pouquinho, porque esta não é a minha, é a tua. E a tua é mais pesada do que a minha. Oh glória ao nome de Jesus, você não está só. O verdadeiro amigo Espírito Santo está hoje, nesta manhã, colocando o ombro e dizendo: descansa um pouco. Eu vou entrar na batalha por você. Eu vou pelejar a tua peleja. Eu vou guerrear a tua guerra. Vai, 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 porque eu vou entrar no teu casamento, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua família, eu vou operar o milagre. Acredita, aplauda o Senhor. Está crucificado com Cristo. É sublime, pois estar crucificado com Cristo é ter a vida eterna. Porque João 3,16 diz: porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estar crucificado com Cristo é ter a vida eterna. Estar crucificado com Cristo é ser filho de Deus. Estar crucificado com Cristo é ser herdeiro de Deus. Estar crucificado com Cristo é ser co-herdeiro com Cristo. Estar crucificado com Cristo é ser participante da glória. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 8:17: e se nós somos filhos, e somos, nós também logo seremos co-herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque se com Ele padecermos, com Ele reinaremos em glória também. Então suporta a dor, suporta o processo, suporta a aflição, suporta a angústia. Sabe por quê? Porque é no momento certo que nós vamos dizer, como Isaías profetizou no capítulo 53: e verás, e se alegrará, dizendo: valeu a pena, valeu a pena. É uma palavra profética destinada a você. Ele na cruz, Ele via nós aqui. Ele na cruz, Ele via a tua família. Oh, ninguém da tua casa vai se perder. Ninguém da tua casa vai se perder. É na autoridade do poder da palavra de Deus esta manhã que eu profetizo: você e tua casa, você e tua casa, você e tua casa será salva pelo poder da pregação do Evangelho, da pregação da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Suporta, porque se com Ele padecermos, com Ele reinaremos em glória. Diga para o teu irmão: vai valer a pena. Vai valer a pena.
Você imagina ele crucificado? Eu estou crucificado com Cristo. E é nas duas mãos. Uma mão Jesus estava segurando na minha, e com a outra mão ele está segurando na mão do Pai, e dizendo: vem pecador, vem pecador, vem pecador, pois eu sou o vivo e reto caminho que conduzo você a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Só quem está crucificado com Cristo tem as suas mãos ligadas à mão dele e ligada à mão do Pai. Esta manhã receba força para suportar, receba graça para suportar, receba a presença gloriosa do Espírito de Deus para não abandonar a tua cruz. Carrega, 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 porque hoje é sinônimo de vergonha, mas amanhã vai ser sinônimo de exaltação. Hoje é sinônimo de dor, mas amanhã vai ser sinônimo de testemunho para a glória do Senhor. Hoje é sinônimo de peso, mas amanhã não há de se comparar com o peso da glória que há de vir sobre a tua vida. Paulo assume a sua posição em Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Em segundo lugar, Paulo está impactado pela cruz, pois ele decidiu aceitar o seu estado de morte. Paulo decidiu aceitar o seu estado de morte. E qual é o seu estado de morte? Ele vai dizer: já não vivo, mas eu. Já não vivo, mas eu. Já não vivo, mas eu. Significa que não é mais a minha vontade que está em evidência. Significa que é a vontade de Deus que prevalece em mim. O avivamento verdadeiro acontecerá quando nós entendermos o nosso estado de morte. E qual é? Já não vivo, mas eu. Sabe quando acontece o verdadeiro avivamento? É quando quem tem a coroa morre. É quando quem tem o cetro morre. É quando quem tem poder, prestígio, fama, status, morre. É quando Uzias morre. Quando ele morre, Isaías frustrado, decepcionado, perdemos referência, perdemos destaque, perdemos prestígio. Ele vai ao templo, e no templo algo sobrenatural acontece. Primeiro o céu abre, segundo o céu abre, terceiro o céu abre, e ele tem uma visão extraordinária. A visão que ele tem é que um está assentado no trono, e o que está assentado no trono tem a adoração dos serafins, que cantam: Kadosh, Kadosh, Kadosh é Jeová Sabaote, Melahol, Haered, Kevodes, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Isaías está olhando para cima e tendo a visão. E a Bíblia diz que o que está sentado no trono não sai do trono, mas o manto do seu vestido
passa do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro, do primeiro começa a entrar dentro do templo. Eu não estou dizendo que o que está sentado veio para o templo. A veste, o manto, a ponta do seu vestido desce. Quando desceu, a glória dele tomou a casa. Preste atenção, deixa eu te explicar. A maior vitória de um rei não era quando ele vencia a guerra e tomava para si a coroa do outro rei, não. Era quando ele cortava um pedaço da orla do manto do rei vencido e costurava sobre a orla do seu manto. Ou seja, quanto maior a orla do seu manto, maior o número de vitória, maior o número de conquista. Deus está dizendo para Isaías: ele morreu porque ele é mortal, mas eu, Isaías, olha a quantidade das minhas vitórias, olha a quantidade das minhas conquistas. Eu não morro, eu estou no controle, eu estou no domínio, eu tenho poder absoluto. Esta manhã Deus está dizendo para nós: deixa Uzias morrer, que você vai ver a minha glória. Deixa Uzias morrer, que eu vou me revelar a você. Deixa Uzias morrer, porque o que eu tenho para fazer, eu vou fazer. É quando Uzias morre que o Senhor aparece dentro do templo. Às vezes tem um Uzias que a gente não quer matar, mas que vai morrer, porque só ele morrendo, o nome do Senhor vai ser glorificado. A cruz de Cristo, ela nos trouxe vida, mas a cruz de Cristo também me trouxe morte. Nós temos que aprender que a igreja não é um lugar para que as nossas vontades sejam supridas. A igreja é o local para que as nossas necessidades sejam supridas. Isso no âmbito material, isso no âmbito espiritual. Então, tua vontade não vai ser realizada, mas a sua necessidade vai ser suprida. Eu não sei qual é a vontade que você está tendo, mas ela é passageira. Mas Jesus está aqui para dizer para você: eu estou trazendo provisão, providência para a sua necessidade. É no casamento, receba provisão no casamento. É na família, receba provisão na família. É na vida sentimental, receba provisão. É na vida psicológica, receba provisão. É na vida financeira, receba provisão. É na vida ministerial, receba provisão. Sim, esta manhã Ele vem para suprir as nossas necessidades. Necessidades serão supridas em glória, para a glória do seu nome. Quando nós entendemos isso, nós oramos como Jesus: venha o teu e seja feita. A pergunta é: como viver a vontade de Deus? Senhor, me fala qual é a tua vontade. Aí Ele vai dizer assim para nós: em tudo sejais, continua, em tudo sejais gratos, vírgula, continua o texto, porque esta é a vontade de Deus. Se eu não entender o que é gratidão, eu não vivo ela. O que é gratidão, pastor? Vamos dizer o que não é. Gratidão não é agradecer um bem recebido. Isso é educação. Muito obrigado. Gratidão não é devolver um bem recebido. Isso é reciprocidade. Gratidão não é celebrar por um bem recebido. Isso é reconhecimento.
O que é gratidão, pastor? É um estilo de vida. É um estilo de vida. Que se está sol, dá glória. Que se está chovendo, dá glória. É difícil? Mas Paulo vai dizer em Romanos 12:2. Metanoia, mudança. Fui chegar no elevador e a mulher disse: mas que elevador endemoniado, como ele demora. Aí o grato diz assim: graças a Deus que eu não tenho que descer 21 andares. Paulo diz: mudai, metanoia, transformação de mente, para que experimenteis. É bom. A boa, a perfeita e a agradável é para Ele. Então melhora aí esse negócio. Oh, glória a Deus. Irmão, esse ano eu preguei aqui nos 12 dias. Esse ano, em nome de Jesus, seja grato. Repreenda todo espírito maligno de murmuração. Sabe o que é murmuração? É reclamação. Quem reclama dá um convite para Satanás. Entra e destrói. Paulo diz em 1 Coríntios 10:10: e não murmureis como alguns deles murmuraram no deserto e pereceram pelo destruidor. Gratidão é a chave que deixa a porta aberta para um segundo milagre. Ingratidão é a chave que fecha a porta para o segundo milagre. Deus nos chama essa manhã para dizer: é tempo de viver. Viver o que? A boa, perfeita e agradável vontade minha. Abra o teu coração e agradeça. Agradeça pelo teto que te abriga. Agradeça pelo pão que tem sobrado sobre a tua mesa. Agradeça pela família que você tem, pelo trabalho que você tem, pelo salário que você recebe, pela casa de oração que Deus te deu, pelos irmãos que Deus te deu. É tempo de abrir os céus, as janelas do céu, em gratidão. Quem tem prazer de abençoar uma pessoa grata, levanta a mão. E quem tem prazer de ajudar o ingrato? Parei na padaria para vir para cá. Estou comendo um pão, tomando um cafezinho com leite. E aí eu ouço uma voz: paga um café para mim, senhor. E um pão. E o balconista olha com aquela cara. Aquela. Sabe, tipo vaza. Eu olhei para trás. Uma cena deplorável. Falei: senta aí. Falei: dá um pão para ele. Dá um café. Aí ele foi pegar um copo descartável. Falei: não, pega aquele ali que eu estou tomando. Dá para ele. Aí o rapaz constrangido deu, ele comeu, foi embora. Aí ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, e disse assim: eu preciso falar. Ontem eu dei um pão para ele, dei o café, ele jogou fora. E aí o que eu vou dizer para ele? Quem está certo agora? Aí eu olhei para ele e disse: não é a atitude dele que valida o que eu faço, é o que há no meu coração. Porque deixa eu te falar do evangelho. Porque para o meu Deus não quer dizer nada o que eu estou fazendo. Porque o meu Deus não come o pão, não bebe o café com leite. O que vale para o meu Deus é a motivação que tem no meu coração.
Agora o que eu quero trazer nessa manhã é que ele fechou uma porta que não poderia ser fechada, porque Deus abriu o coração de alguém para abençoar ele. Esta manhã é a manhã de retornar pelo mesmo caminho onde fechou as portas, abrindo as portas novamente, porque tem milagre preso, tem milagre bloqueado, tem milagre preso. Oh, eu estou debaixo da autoridade de Deus nesta manhã. Milagre que tem que ser liberado esta manhã. Portas que foram fechadas, recalcitre, volte, abra elas novamente, porque o diabo tem que ficar envergonhado e o nome do Senhor ser glorificado. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo, impactado pela cruz, ele decidiu viver a sua nova vida em Cristo. Decidiu viver a sua nova vida em Cristo. E qual é a sua nova vida em Cristo? Ele vai dizer: Cristo em mim. E aqui me choca, porque as pessoas precisam ver Cristo em mim. Ver Cristo em mim como sal, diga sal. Poder de influência invisível. Poder de influência invisível. Entrou, desapareceu, mas transformou o ambiente. Seja um agente transformador invisível. Segundo, diga luz. Melhora. Influência visível. Que todo mundo, ao olhar para você, veja uma luz. Porque se ele está nas trevas sem direção, você chegou, eles têm que ver a luz, que indica o caminho, que indica o horizonte, que indica a direção. Terceiro, diga perfume. Melhor, irmão. Diga a influência notada. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Quando você chegar, que alguém note o cheiro. Opa! Porque onde tem a carne, irmão, a festa da carne, tem que chegar uma Maria, com o vaso de alabastro para derrubar o nardo e acabar com a festa da carne e o nome do Senhor ser glorificado. Diga sal, influência invisível. Luz, influência visível. Perfume, influência notável. Quarto, diga carta lida. Influência escrita. Por quem me ama e por quem me odeia. Porque a gente está construindo a história, mas quem escreve é os outros. Compreende isso? E o texto bíblico diz que é em um epitáfio. Epitáfio que chama, né? Aquele lá, lápide, né? E foi sem deixar saudades. Eu ando e alguém escreve a minha história. Eu ando com as minhas atitudes, alguém está na minha época, né? Datilografando. Vai caminhando. E alguém vai dizer: lá vai um santo homem de Deus. Lá vai uma santa mulher de Deus.
Tem alguém escrevendo a tua história. Tem alguém escrevendo a tua história. E é bom quando alguém escreve a nossa história. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Um ganancioso, maligno, que andava com Eliseu, o nome dele é Geazi, pegou uma lepra. Aí Deus disse assim: eu não vou matar você, eu vou te dar uma nova oportunidade, porque você tem que escrever a história de alguém que é fiel. E o tempo passa. Do capítulo 5 para o capítulo 8, o rei está sentado, e Geazi está trocando uma ideia com o rei, e ele está dizendo: olha, uma mulher foi muito fiel a Eliseu, essa mulher fez um quartinho para ele, olha o poder da gratidão. Mas aconteceu um negócio aqui, uma fome terrível. Ela saiu da cidade, perdeu a casa, perdeu as terras, perdeu tudo, mas é uma mulher muito boa. Deus restaurou Geazi para contar a história de uma mulher. Aí daqui a pouco, quem aparece na sala do rei para fazer um pedido? A mulher. Sabe o que Deus está dizendo nesta manhã para você? É que alguém já teve audiência com quem teve que ter. E daqui a alguns dias, assim diz o Senhor dos Exércitos, você vai ser chamado para uma audiência na qual você não vai precisar pedir, porque o martelo já foi batido em teu favor. Porque o que você planta na obra, no reino, na vida de alguém, jamais será esquecido. Tem colheita, erebaia, candaraia. Tem colheita de Deus chegando para você. Quando a mulher chega, o rei diz: eu já sei a tua história. Terra está devolvida, propriedades está devolvida, todos os bens está devolvido. Todo o tempo que você chegou até aqui sem receber, vai receber com juros e correções monetárias. Aplauda o nome do Senhor. Que as pessoas vejam Cristo em mim. Que as pessoas não vejam estampadas no meu rosto o meu ódio, as minhas ambições, as minhas fraquezas, mas que as pessoas vejam Cristo em mim. Quando as pessoas pensarem em me caluniar, em se levantar contra mim, todo tipo de acusações, que ao olharem para mim, eles vejam Cristo em mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem do mesmo jeito que falaram para Pedro. Não adianta você negar, você é um deles. Você se parece com ele, anda como ele, fala como ele, veste como ele. A tua fala te denuncia, você é um deles. Diga para quem está do seu lado: não adianta, você é um deles. Satanás e seus demônios vejam Cristo em mim. Que quando Satanás for me acusar, me apontar, que ele veja Cristo em mim. Que eu não seja ofuscado pelas coisas deste mundo, mas que o mundo veja Cristo em mim. Que Deus, na sua justiça, veja Cristo em mim. Quando Deus olhar para mim, que Ele não veja os meus pecados, mas que Ele veja Cristo em mim. Olhe para cá, nesta mesa, está a representatividade do Senhor. Na igreja tem dois grupos. Um que sente digno de participar e um que se sente indigno de participar. Os que se sentem dignos
são aqueles que se julgam melhores e não entendeu nada disso daqui. Mas aqueles que se sentem indignos são aqueles que devem participar. Porque ninguém participa destes elementos porque merecem, mas participam porque são indignos. Lembra de um homem que o nome dele é Meribe Baal, Deus é minha recompensa? Que por causa de um acontecimento colocaram um apelido Mefibosete, vergonha. O rei diz para ele: está tudo restituído, só que eu quero te pedir um favor. Todo dia eu quero que você esteja comigo junto à minha. Mas ele diz: eu tenho um defeito. É por isso. Porque existem coisas que nós não podemos mudar. Existem coisas que nós não podemos mudar, mas podemos superar. Vem para minha mesa. Porque tem um elemento na minha mesa que não tem na mesa de ninguém. Qual? Uma toalha. Chamada graça. Que ela cobre as suas imperfeições. Quando Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, Paulo está dizendo: veja quão imperfeito você é, veja quão pecador você é, mas lembre-se e nunca se esqueça do meu grande amor por você, do meu grande perdão por você. As pessoas não vão para o inferno porque são pecadoras, não. Elas irão para o inferno porque rejeitam o perdão e o amor de Jesus por eles. Nós não participaremos daqui por outra coisa, a não ser porque recebemos o perdão e o poderoso amor de Jesus por nós. É por isto que Paulo diz: após se avaliarem. Ele não diz: não pegue no pão, não pegue no cálice, não coma do pão, não beba do cálice. É isso que ele diz? Ele diz: assim, coma desse pão, beba desse cálice. Ou seja, eu não paro de tomar porque pequei. Eu paro de pecar para tomar. Toda acusação do diabo caia por terra agora, porque foi cantado aqui o sangue poderoso de Jesus. O sangue poderoso de Jesus, o sangue poderoso de Jesus, o sangue poderoso de Jesus desfaz a acusação, desfaz a obra do diabo, pois nós temos um advogado junto ao Pai que diz: o meu sangue os purifica de todo pecado. Esta manhã tenha a alegria de participar do corpo de Cristo, de participar do sangue de Cristo, porque assim a sua força será renovada, a sua esperança será renovada. Quarto lugar para terminar, o apóstolo Paulo, impactado pela cruz, ele decidiu estabelecer razões contundentes para o seu viver na carne. Ele vai dizer: agora, a vida que eu vivo na carne, eu vivo com uma nova perspectiva. Eu vivo com fé, com esperança, com expectativas no amanhã. Paulo está dizendo que mesmo no corpo da carne,
eu preciso viver com perspectiva no céu. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Nesta mesa, não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre. Tem filhos e filhas que são tratados com igualdade pelo Pai. A maior preocupação dos discípulos foi: o Senhor vai embora. E qual é a credencial que o Senhor vai nos deixar? Como que eles vão saber que nós somos seus discípulos? Jesus falou, é simples. João 13:35. E todos saberão que vocês são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. E aí pesou. Porque nessa manhã, nesta mesa, as indiferenças têm que cair por terra. Eu tenho que estar apto para pegar o meu cálice e trocar o meu cálice com o meu irmão. E o meu irmão tem que estar apto a pegar o cálice dele e trocar comigo. Porque na ceia Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11, primeiro, lembre-se do seu irmão. Se as tuas necessidades foram supridas, lembre-se do teu irmão. Segundo, lembre-se do teu pecado. Terceiro, lembre-se do teu perdão. Quarto, lembre-se da sua missão. Anunciai. Lembre-se da tua esperança até que ele venha. Mas lembre-se de Jesus, em memória de mim. Paulo vai dar um principal conselho a um jovem pastor que vai substituí-lo. E ele diz assim: lembre-se de Jesus. Diga, lembre-se de Jesus.